No livro de 1 Reis, o capítulo 3, do verso 5 ao verso 13, nós vemos o rei Salomão diante de Deus e diante de um desafio que era governar sobre o povo de Israel. E Salomão, ele ora a Deus dentre tudo que ele pedia, tudo que ele poderia pedir a Deus. Deus dá liberdade para ele. Peça o que você precisa. E Salomão, ele pede então a Deus que desse a ele sabedoria para governar sobre aquele povo que ele herdou do reinado do seu pai Davi. E aí a gente vê a resposta de Deus a Salomão no verso 12 e 13. Olha o que está lá escrito. 1 Reis 3, verso 12 e 13 fala assim: Farei o que pediste. Eu te considerei um coração sábio e capaz de discernir com inteligência, como jamais houve antes de ti e depois de ti nunca haverá. Também te dou o que não pleiteaste. E o que foi que Deus deu também além de sabedoria? Riquezas e glória, de modo que durante tua vida não haverá rei semelhante a ti. E aí eu acho maravilhoso esse final aqui. E mais, o Senhor disse a Salomão: se andares os meus caminhos, obedecendo aos meus estatutos e aos meus mandamentos, como procedia Davi, teu pai, eu prolongarei os teus dias sobre a terra. Isso aqui, amados, é maravilhoso. E a gente sabe como foi o reinado de Salomão quando a gente medita na palavra. Porque ele pediu aquilo que é mais importante para qualquer homem, para qualquer mulher, para qualquer um de nós que queremos, sabe, ser bem-sucedidos naquilo que nós planejamos. Sabedoria. Nós precisamos pedir ao Senhor, buscar incansavelmente sabedoria. Estou aqui para falar com você sobre gotas de sabedoria, compartilhar com você sobre a nossa série Meditando em Provérbios durante esse mês de janeiro. Hoje nós vamos meditar então no livro de Provérbios, no capítulo 16. Mas antes disso eu quero chamar você para uma oração. Amém? Vamos orar. Pai amado e querido, obrigado, Senhor, pela noite de sono que nos deu, pelo descanso que tivemos. Dormimos um sono, Senhor, como a Tua palavra fala, o sono do justo, porque a Tua bênção está sobre nós, Senhor. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Pai, obrigado por essa manhã na Tua presença. Obrigado pela misericórdia do Senhor, Pai, que é uma verdade, uma realidade em nossa vida e se renova nesse dia, Senhor. Obrigado pela oportunidade de meditar em Tua santa palavra. Pai querido, sabemos que se o Senhor não nos der, Senhor, discernimento, se Teu Espírito não for conosco, não podemos, Pai, alcançar, Senhor, nos apropriar daquilo que está aqui em Provérbios. Por isso clamamos ao Senhor, nos dê essa unção, Pai de sábios, nos dê essa unção para que consigamos compreender profundamente a Tua palavra. A sabedoria que vem do alto, Pai, é essa que precisamos. Pedimos a Tua bênção nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero compartilhar com você aqui alguns textos que eu destaquei aqui no capítulo 16 de Provérbios, que é hoje o capítulo tema da nossa meditação. E fala assim, olha: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Amados, no verso 1 está falando sobre o planejar que pertence ao homem, sobre o fazer planos. Mas a confirmação daquilo que se planeja, daquilo que se sonha, a materialização,
ela só é possível quando Deus, Ele manifesta a sua vontade. Então precisamos sempre buscar a vontade de Deus nos nossos planos, nos nossos sonhos. Os caminhos do Senhor, né? Os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas Deus pesa o espírito, quer dizer, Deus conhece a motivação. O homem acha que tudo é perfeito, daquilo que ele faz, que ele planeja, que ele executa. Mas Deus é aquele que investiga profundamente a motivação das nossas ações. E ele fala ainda no verso 3, confia ao Senhor as tuas obras, confia ao Senhor tudo que você faz, compartilhe com Ele, né? E Ele vai estabelecer todos os nossos desígnios. O verso 6 fala assim, ó, pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Eu vou ler isso aqui na Nova Tradução da Linguagem de hoje, fala assim, quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado, e quem teme o Senhor escapa do mal. Isso é bênção demais para nós. Olha o verso 8 que diz, queridos, melhor é um pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Deus não tem prazer, amado irmão, amada irmã. Deus não tem prazer com aquilo que nós adquirimos por meio da impiedade, da injustiça. O texto está falando que melhor é você ter um pouquinho, você não ter abundância, mas adquirindo tudo com justiça. Nisso há prazer da parte de Deus também. Verso 9, o coração do homem traça o seu caminho. Novamente falando aqui sobre os planos do homem, né? E aí o texto continua, mas o Senhor lhe dirige os passos. A resposta certa sempre vem dele, vem do Senhor. O verso 12, poderoso também, olha, irmãos, a prática da impiedade é abominável para os reis, porque a justiça se estabelece, porque com a justiça se estabelece o trono. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje fala assim, os reis não toleram mal, porque o que torna forte um governo é a justiça. É a justiça. Vamos para o verso 16 e 17, fala assim, é melhor conseguir sabedoria do que ouro, é melhor ter conhecimento do que prata. A gente tem que ter discernimento de julgar aquilo que de fato é mais importante, mais valoroso. Provérbios nos dá aqui uma dica, é melhor você valorizar, conseguir sabedoria do que ouro, é melhor você ter conhecimento do que prata. Verso 17, as pessoas honestas se desviam do caminho do mal. Quem tem cuidado com a sua maneira de agir, salva a sua vida. Aleluias. Verso 18, 19 e 20 fala de um só contexto. Fala assim, olha, o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. É melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos. Quem presta atenção no que lhe ensinam terá sucesso. Quem confia no Senhor será feliz. Maravilhoso esse texto. Verso 24 e 25 fala de temas diversos, né? Mas fala aí, as palavras bondosas são como o fel, doces para o paladar e boas para a saúde. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Verso 31, uma vida longa é a recompensa das pessoas honestas. Vida longa pertence às pessoas honestas. Os seus cabelos brancos são uma coroa de glória. Sabe quando a pessoa quer trilhar o caminho da honestidade, da justiça? Sabe o que Deus reserva para ele? Longevidade, longos dias de vida. É isso que Deus fala com Salomão, né? Lá no verso 13,
ou melhor, verso 14, 1 Reis 3,14, Deus fala isso, ó, e mais, se andares os meus caminhos, obedecendo aos meus estatutos e aos meus mandamentos, como procedia Davi teu pai, eu prolongarei os teus dias sobre a terra. E nós temos aqui em Provérbios, novamente falando a mesma coisa. Uma vida longa, verso 31 de Provérbios 16, uma vida longa é a recompensa das pessoas honestas. Os seus cabelos brancos são uma coroa de glória. E encerrando o último verso aqui desse tema hoje, fala assim: os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. Novamente o texto bíblico falando que os homens, eles fazem as suas escolhas baseadas nos seus planos, obviamente por uma boa motivação ou não, mas o homem faz as suas escolhas. Mas o texto fala: mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nesse dia, medite nesse texto. A palavra é essa: Deus é Ele que dá a resposta final. Leva a sua vida debaixo desse temor, sabe? Colocando Deus como primeiro na sua vida, né? Reconhecendo a favor dele, reconhecendo Ele como Senhor de todas as coisas. E seus planos, os seus sonhos serão estabelecidos diante de Deus. Eu vou ficando por aqui hoje. Amanhã nós retornaremos. Mas eu quero abençoar o seu dia, declarar que ele vai ser uma bênção, poderoso, produtivo, cheio de paz e alegria em nome do Senhor Jesus. Tá? Deus te abençoe e até amanhã. Tchau.